Boa noite. O vídeo de hoje é o review do capítulo 1187 de One Piece. Como esse é o primeiro vídeo de review de One Piece aqui no canal, eu quero começar comentando algo que apareceu no capítulo anterior, no capítulo 1186. Naquele capítulo, o Grow, pai biológico da Shuri, menciona que ela pode despertar o poder ocular. Aí muita gente disse que a Shuri seria a primeira personagem com um poder ocular confirmado em One Piece. Porém, eu discordo disso, porque no capítulo 853 e no capítulo 999, a Big Mom cita a tribo dos Três Olhos e diz que a tribo dos Três Olhos tem o poder que permitiria a eles ler os poneglyphs. Na capa do capítulo 1064 de One Piece, o Kuzan e o Van Augur invadem o território da Big Mom para sequestrar a Pudding, o que confirma que, pelo menos dentre os personagens de One Piece, a tribo dos Três Olhos teria um poder ocular. Agora, não me perguntem como o Barba Negra sabia que a Pudding pertencia à tribo dos Três Olhos. Na minha opinião, esse equívoco aconteceu porque nós nos acostumamos com os poderes oculares, digamos assim, espetaculares de Naruto, com o Amaterasu, o Susanoo, o Kamui, e esse poder da Pudding é um poder bem menos chamativo. Feita essa consideração, vamos para o capítulo 1187. A capa do capítulo é com a Reiju, é um pedido de capa, ela repreendendo severamente alguns cisnes para proteger um patinho feio. Vocês repararam que os cisnes se parecem muito com o pai da Reiju e os irmãos dela, o Ichiji, o Niji e o Yonji, e que o patinho feio parece com o Sanji. Até nas histórias de capa o Sanji se ferra. Já no capítulo em si, o capítulo começa onde o anterior parou, com o Luffy socando o Imu-sama. Pela imagem do capítulo anterior, eu não imaginei que tivesse sido um soco tão forte, mas nesse capítulo a gente vê que o soco do Luffy foi forte, tanto que jogou o Imu lá na casa do caralho. Enquanto o Imu estava no ar, ele lançou os estigmas contra o Lock e o Luffy. E depois de ter sido acertado pelos estigmas, o Lock ainda reclama com o Luffy que ele só conseguiu dar aquele soco porque o Lock já tinha batido no Imu-sama. Contudo, o Imu-sama ativa o poder dele e acerta um golpe direto no Lock, jogando o Lock aonde a Shuri estava congelada. Aí o capítulo mostra o Lock caindo lá. Ainda nessa parte do capítulo também vemos os caras reclamando que nada funciona, que eles estavam tentando descongelar a Shuri. Entretanto, o Ragnir vem voando. Foi só eu ou vocês também pensaram que de alguma forma esse martelo ia cair perto do Usopp? Mas não, o martelo volta para a forma animal e talvez por isso
o gelo começa a derreter. Aí o capítulo volta para a luta do Luffy contra o Imo-sama. O Imo-sama tenta aplicar no Luffy o mesmo golpe que ele aplicou no Loki, mas o Luffy tinha tirado a capa de Viking nele e o estigma tinha marcado a capa e não o próprio Luffy. Com isso, o Luffy conseguiu desviar. Depois o capítulo passa pro Zoro papiando com o Summers, né? Mas a prosa deles não rende muito, não. E o Summers ataca o Zoro, mas o Zoro se defende com a espada. Em seguida, o capítulo passa para o Sanji enfrentando o Killingham e a Zaza. O Sanji está considerando vários cenários por causa daquela história dele de não bater em mulher, e ele considera a Zaza uma mulher. Eu quero ver como esses pesadelos do Killingham vão ficar no anime, porque para mim, no mangá, o Oda desenha esses pesadelos de uma forma diferente. Então, a minha opinião, era para o Sanji ter visto que aquilo não era uma pessoa de verdade. E por não ser uma pessoa de verdade, o Sanji poderia muito bem bater nas asas. Mas vamos ver como vai ficar na animação, ver se esse meu ponto se confirma ou se eu estou enganado. Voltando ao capítulo, a Ripley está chorando por causa do filho dela e das outras crianças. Aí o Sanji percebe que a causa de tudo é o Killingham, então a solução é chutar o Killingham. Eu não sei se já tinha aparecido nos capítulos anteriores, eu não tinha reparado, mas só nesse capítulo que eu vi que o Killingham tem uma transformação que faz dele uma espécie de centauro. Será que essa transformação é da Akuma no Mi dele? Ou será que é dos poderes concedidos pelo Imo-sama? Seja como for, o Killingham e o Sanji trocam as farpas. Aí o Sanji diz que conhece a fraqueza do Killingham e o Killingham responde perguntando se o Sanji consegue usar o hack do rei. Aí o capítulo mostra um flashback do Sanji conversando com o Gaban. E o Gaban diz para o Sanji, nesse flashback, que ele tem a impressão que o Sanji carrega uma profunda incerteza dentro de si e que o Sanji precisa superar isso para desbloquear o hack do rei. O capítulo termina com o Luffy na forma do Gear 5th, prestes a enfrentar de novo o Imo-sama, que chama o Luffy de Joy Boy e o Luffy reclama dizendo que o nome dele é Luffy. Se você ficou até aqui, eu agradeço. Nos vemos no próximo vídeo.